que nós meditássemos num texto da palavra de Deus, lá em Josué. Josué, capítulo 5. Bem breve será a exposição desse texto, e é um texto tão lindo, tão maravilhoso. Josué, capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Versículo 2 do capítulo 6. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nessa ocasião aqui, que nós vemos aqui a aparição do Senhor a Josué, poderíamos analisar esse texto no sentido teológico, mostrando aqui a teofania, né? A manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Houve várias situações que isso aconteceu antes da encarnação, porque Jesus, ele se fez carne, ele é o próprio Jeová. Aleluia. Amém? Amém. O Adonai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da Glória. E ele se fez carne no ventre de Maria, desenvolveu o seu ministério na terra, morreu crucificado pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu-se à destra do trono do Pai nas alturas, de lá intercede por nós, e de lá ele virá para nos levar para consigo, para com ele eternamente na sua glória. Isso é um resumo de toda a obra gloriosa e salvífica efetuada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, e esse texto, ele é palpitante, ele nos leva a pensar na beleza desse texto. A teofania dele, a maneira como Josué se comportou, porque ele apareceu não em forma angelical, divina, mas em forma humana, era um homem. Tanto é que o texto diz que eis que se pôs em pé diante dele um homem. Amém? Um homem que tinha na sua mão uma espada nua, uma espada desembainhada, pronta para a batalha. E Josué então faz uma pergunta, tanto é que não era um ser identificável como sendo o próprio Deus nesse momento. Amém? Amém. Não era um ser com aspecto divino ou aspecto angelical, que Josué pudesse de imediato saber que era um anjo ou que era o anjo, no sentido singular da palavra,
Porque o anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus, no Antigo Testamento, em teofania. Mas apareceu diante dele um homem, com uma espada desembainhada, uma espada nua, pronta para a batalha, e isso suscitou, inclusive, dúvida em Josué. Esta dúvida já prova que ele não era um ser identificável, de imediato. E a pergunta de Josué era: tu és um dos nossos? Ou tu és um dos nossos inimigos? De que lado tu estás? Quem és tu? E eu imagino que Josué, como um guerreiro, como líder, ele estava pronto já para avançar, para batalhar. Se fosse um dos deles, Josué já partiria para uma luta com aquele ser. Mas aquele ser diz: não, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Esse príncipe do exército do Senhor é a identidade de Jesus Cristo. Amém? Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que peleja. Ele é aquele que luta as nossas lutas. E quando ele disse isso, a palavra de Deus diz que imediatamente Josué se prostrou diante dele. Não só se prostrou, mas adorou ele. Prostrar é uma coisa, adorar é outra. Ele prostrou e adorou. Se fosse um anjo, se fosse um homem, não aceitaria. Se fosse meramente um anjo, também não aceitaria a adoração. Como aconteceu com João lá em Patmos. Quando o anjo lhe apareceu e ele quis adorá-lo, e o anjo disse: não, opa, alto lá, para, espera aí, não pode fazer isso. Eu sou seu conservo. Adore a quem? Adore a Deus. É o que o anjo disse para João. João quis adorá-lo, porque diante de um ser diferente, resplandecente, o homem é tentado a prestar culto, a adorar. E nesse caso aqui, não era nem um ser resplandecente, era um homem com a espada desembainhada. Mas, quando ele se identifica como príncipe do exército de Deus, como o comandante em chefe, porque Jesus, irmãos, ele é o comandante em chefe de todo o exército celestial. Aleluia. Aleluia. Ele é aquele que vai adiante de Israel, adiante da igreja. Aleluia. Ele vai vencendo, aleluia. Ele é o verdadeiro e glorioso ser, o príncipe da paz que marcha para vencer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. As batalhas de Jesus são batalhas que transcendem as nossas mentes e são batalhas que transcendem a nossa dimensão. Porque ele batalha batalhas espirituais pelo coração do homem, ele entra no coração do homem, limpa o coração do homem, expulsa todos os inimigos do coração do homem e estabelece ali o seu reino. Glória a Deus. Mas ele batalha também no sentido espiritual cósmico, ele batalha em todas as dimensões, em todos os sentidos, e a palavra de Deus inclusive diz que com o sopro da sua boca ele vai destruir o anticristo lá naquele momento no Armagedon, no Vale do Egito. Então as batalhas de Jesus, aleluia, são batalhas multidimensionais, são batalhas que transcendem a nossa razão. Aleluia. E graças a Deus que um dia ele batalhou pelo meu coração e ele conquistou o meu coração. Aleluia. Um dia ele entrou no meu coração, aleluia, que era como uma Jericó, era como uma cidade intransponível, mas Jesus quebrou os grilhões, Jesus quebrou as muralhas, e Jesus entrou e conquistou e expulsou tudo que não prestava, tudo aquilo que não era dele, e ele estabeleceu o seu reino no meu coração, na minha alma e na minha mente. E aleluia por isso. Aleluia. Mas eu sei, nós sabemos que as batalhas dele
não se limitam a uma batalha espiritual de conquista de mente e de coração. Jesus conquista a mente de uma pessoa, amém, irmãos? A Bíblia até diz que nós temos a mente dele. Sabia que o diabo ele luta pelas mentes e pelos corações. Quando ele conquista as mentes e os corações das pessoas, ele destrói. Tanto é que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz que nós andávamos segundo o curso pecaminoso, segundo o príncipe das trevas. Nós éramos entenebrecidos no nosso entendimento, nós vivíamos distanciados da graça de Deus. E a palavra de Deus até diz que Satanás ele cega o entendimento. Irmãos, o diabo ele não se contenta em vazar os olhos de uma pessoa, porque de nada adiantaria fisicamente fazer isso, amarrar uma pessoa e vazar literalmente os olhos. Que coisa terrível, pastor. Nada adiantaria isso, vazar os olhos de alguém como vazar os olhos de Sansão. Não, o diabo ele quer vazar o entendimento da pessoa, ele quer entrar lá no entendimento da pessoa. É uma batalha pela mente. E que ser terrível esse, batalha a mente da pessoa. Mas o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Se você está me ouvindo, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. E a sua mente, o seu coração pertencem a Cristo, porque Ele derramou o seu sangue por ti, pela sua alma, para que você tivesse o seu nome escrito no livro da vida. Glória seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora eu falei diretamente com aqueles que estarão nos ouvindo. Mas todos estão ouvindo aqui, amém, irmãos? Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. A batalha de Jesus transcende qualquer dimensão e tem múltiplos aspectos. Amém? Glória a Deus. E nesse caso aqui, era uma batalha campal. Jesus se apresenta em teofania, né? O anjo do Senhor. Como eu já disse antes da encarnação, obviamente, a aparição, né, Deus e aparição, né, teofania, Deus se manifestando no Antigo Testamento, e tem vários casos, mas esse é um dos casos mais lindos, porque ele aparece de uma maneira não identificável, como eu já disse umas 4, 5 vezes hoje aqui, ele aparece de uma maneira não identificável, mas quando Josué então pergunta e ele responde: eu sou, né, o príncipe dos exércitos do Senhor. Josué se prostrou e o adorou. E quando Josué o adorou, ele aceitou a adoração. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Então ele era o próprio Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Aleluia. Se fosse apenas um anjo, não aceitaria. Mas ele não só aceitou, e Josué lhe disse de imediato: o que diz então o meu Senhor ao teu servo? Estou pronto. Irmãos, Josué não tinha sido escolhido para ser o novo guia de Israel, que Moisés estava morto, e Josué iria, segundo a promessa do próprio Deus, introduzir o povo na terra. Então, ele era o líder. Mas ali, humildemente, ele diz: o que diz o Senhor ao teu servo? E o anjo lhe disse, o príncipe, a Bíblia diz que não o anjo, mas agora já diz, já se identificado, né? Já identificado. Ele diz: e disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Isso lembra alguma coisa? Tira as sandálias dos teus pés, não foi isso que foi dito a Moisés? Porque o lugar em que tu estás é santo. Irmãos, a presença de Deus santifica o ambiente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como na sarça lá, assim como a Moisés foi ordenado que tirasse as sandálias dos seus pés, assim também o próprio Deus agora, em teofania, né? Como um homem com a espada nua, desembainhada, tirado da bainha, pronta para golpear, para batalhar. Esse ser agora, ele diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas, o lugar que tu estás, não que tu pisas, que tu estás, é santo.
E ele fez exatamente como, Josué fez exatamente como o Senhor lhe ordenara. Irmãos, esta passagem é uma das passagens mais lindas, porque mostra que Israel estava agora, sabe o que? Israel estava já com seus pés na terra. Eles tinham passado o Jordão. Eles tinham passado já o Jordão, certo? Eles já estavam no território. Só que eles tinham que conquistar. Agora eles entrariam numa fase de conquista, de conquistar. E nessa conquista, embora Josué fosse designado líder, mas Deus não deixaria ele guiar sozinho. Deus iria guiar Israel naquele momento. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Muitas vezes nós achamos que é pela nossa força, ou pela nossa estratégia. Mas a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Nós precisamos estar sob o comando do príncipe do exército do Senhor. Aleluia. Precisamos ouvir a voz daquele que comanda, e aquele que comanda é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ressurreto e glorioso Deus de Israel, todo-poderoso Deus. Glória a Deus. E diante dele, então, Josué se rende, tira as sandálias, tira os sapatos, no caso, tira o sapato dos seus pés, adora ele. Imediatamente, por conta disso que eu li o versículo 2 do próximo capítulo, porque aquele ser assume a direção da batalha. E é interessante, irmãos, que ele assume, amém? Ele assume. E estavam iniciando o quê? Iniciando o período de conquistas. Na nossa vida cristã, irmãos, a direção e o guia para nós caminharmos, para nós conquistarmos, para nós avançarmos, necessariamente precisa ter o comandante em chefe em nossos corações, que é Cristo. Amém? Ele é aquele que nos guia, ele é aquele que nos orienta, ele é aquele que vai adiante de nós, ele é aquele que nos dá a melhor estratégia. E a melhor estratégia não é uma estratégia militar, mas a melhor estratégia é uma estratégia espiritual. E a melhor estratégia que existe para a vida cristã é ser submisso à orientação e à direção do Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Glória a Deus. Ele diz: eu nunca te deixarei. Ele disse para Paulo, a minha graça, Paulo, te basta. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Ele é o sustentáculo da igreja. Aleluia. Jesus é a base única e gloriosa sobre a qual a igreja foi edificada. Ele sustenta todo o universo com as suas mãos, e ele pelejará todas as pelejas. Como eu disse, todas as dimensões das pelejas, sejam elas físicas, como aqui em Josué, seja ela física, como será lá no Armagedon, quando com o sopro da sua boca ele vai destruir o anticristo. Seja a batalha pela nossa mente e pelo nosso coração, que ele já conquistou, amém? Amém. E Jesus está conquistando. Seja qual for a batalha, Jesus é aquele que nos guia. Glória a Deus. Jesus precisa guiar. Irmãos, o diabo, ele luta pelas mentes e pelos corações das pessoas. O diabo, ele vaza os olhos das pessoas. Ele fura, ele vaza, na verdade, os olhos espirituais. Porque há pouco eu disse que de nada adiantaria vazar os olhos físicos. Seria apenas uma dor terrível, mas de nada adiantaria. Mas ele vai lá e vaza, ele fura, ele cega. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. É o texto que diz que o Deus desse século, Deus em letra minúscula, com D minúsculo, diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Dos incrédulos, nosso não. Amém, irmãos? Amém. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Ele não quer que a luz bata,
Porque quando a luz do Evangelho entra num lar, ela dissipa a escuridão. Quando a luz do Evangelho entra num coração cabisbaixo, deprimido, destruído, arrasado, sem esperança, que já não sente mais alegria, já não vê beleza no amor, já não vê beleza no espaço sideral, nas estrelas, a pessoa está realmente com o coração cabisbaixo, com a alma adoecida, mas quando a luz do Evangelho resplandece ali, o coração da pessoa se alegra, a mente da pessoa se alegra. O Espírito Santo faz morada ali. Jesus, ele é o comandante em chefe, e ele entra dentro daquele coração, ele dissipa todo o mal, ele traz a paz que só ele pode dar no coração. Irmãos, ao longo de todos os tempos, Jesus transformou as mais terríveis almas. Jesus já mudou o curso de milhões e milhões de seres humanos que estavam à beira do precipício, que estavam caminhando com passos largos e apressados em direção à condenação eterna. Mas quando a luz do Evangelho resplandeceu nos seus corações, essas almas foram iluminadas, transformadas, regeneradas, salvas, e milhões e milhares delas, milhões delas já estão na glória com Cristo. Esse é o príncipe dos exércitos celestiais. Amém? Mas tem um detalhe aqui. Eles já tinham passado o Jordão, eles já estavam com os pés no território, certo? Já era da outra banda do Jordão, certo? E agora eles iam entrar no período da conquista. Só que teve 3 coisas que aconteceram. Uma delas, que eu comecei pela terceira, foi aqui. Quando Deus, quando o príncipe do exército do Senhor assume o comando, amém, irmãos? Porque senão seria uma luta em glória, se ele não assumisse. E ele sabia que Josué e todo o povo não seriam capazes de uma tamanha empreitada daquela. Precisava que Deus pelejasse por eles, amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Você crê também que você não consegue sozinho? Amém? Só que quando eles passaram o Jordão, no capítulo 5 tem 2 coisas que acontecem antes. Primeiro, Josué ele vai circuncidar todo o povo. Primeira coisa, circuncidar. Porque todos aqueles homens que haviam nascido no deserto, o texto está dizendo, que eles não eram circuncidados. E daí o Senhor ordena que Josué circuncidasse todos eles. E depois também eles celebram a Páscoa. Então, primeiro são circuncidados, depois eles celebram a Páscoa, e no dia seguinte à celebração da Páscoa, o maná acaba, e daí então o Senhor aparece em teofania. Essas 3 coisas para nós têm um significado extremamente importante. Nós precisamos saber que, em primeiro lugar, e glória a Deus por isso, eles foram circuncidados. A circuncisão era exatamente o rompimento da carne. E era o que? Submissão à aliança feita com Abraão. Eles estavam mostrando submissão. E o Novo Testamento vai nos ensinar que hoje nós precisamos ser circuncidados de coração, não mais da carne. Até porque da carne eram só os homens. Agora todos nós que rompemos com a carne e firmamos a nossa aliança com Deus através de Abraão, nós fomos circuncidados de coração. Aleluia. Amém? Nós devemos romper com toda a imundícia da carne. Nós devemos firmar o fato de que nós temos uma aliança gloriosa com o nosso Deus, uma aliança de apartar-se da carne, apartar-se do mundo. Certa ocasião, Davi disse a respeito de Golias, e no sentido físico e no sentido espiritual. Quem é esse incircunciso? Porque Golias, filisteu, não, certamente, obviamente não é circuncidado na carne,
e também não pertencia à promessa, não pertencia à aliança, não pertencia à promessa de Deus ou à aliança de Deus com Abraão. Mas agora aquele povo que sai dali, pisa já no território da terra de Canaã, mas ainda não começa a empreitada da conquista, primeiro tinha que ter uma preparação espiritual. E a preparação espiritual começou pela circuncisão, pelo rompimento com a carne. Irmãos, Jesus nunca vai ser guia de alguém que tem compromisso com a carne. Tem pessoas que levam surra da carne. Tem pessoas que são carnais no olhar, no falar, no sentir, no imaginar. Tem pessoas que são 100% carnais. E Deus quer que a pessoa rompa. Rompa, existe, né? Deus quer, de vez em quando, olhar para os universitários para ver se minhas palavras existem, mas existem. Quando eles dão um ok assim com o olho, eu já sei que existem, né? Deus quer que cada um de nós rompa o que nós rompamos com a carne, que nós rejeitemos a carne, que nós sejamos circuncidados. Porque se aquele povo não fosse circuncidado, o Senhor não seria o guia deles. Porque Deus não tem compromisso com aqueles que são incircuncisos. Por isso eles precisavam ser circuncidados. Amém, irmãos? Amém. Mas eles não eram incircuncisos por desobediência, por recalcitrarem contra Deus. Eles não eram incircuncisos no mesmo sentido de Golias. Não. Eles eram incircuncisos porque era uma geração que não tinha sido ainda circuncidada. Daí Deus ordena que Josué circuncidasse todos eles. E eles foram circuncidados, esperaram os dias para sararem. O texto fala que eles foram sarados na carne, né? Da cisão, né? Do corte que foi feito. Mas aquele era um pacto. E para nós isso significa rompimento com a carne. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem compromisso com a carne? Compromisso só com o Deus de Abraão, Deus de Isaac. Glória a Deus. Amém? Nós não somos mais nascidos da carne. Nós somos nascidos do Espírito agora. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Nós éramos nascidos só da carne. Agora nós somos nascidos do Espírito. A palavra de Deus diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. João 1,12. A saber os que creem no seu nome. E no versículo 13 diz: os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, e nem da vontade, nem do sangue, mas nasceram de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós rompemos com a carne. Quando uma pessoa rompe com o pecado, rompe com a carne, Jesus, ele assume todo o processo de conquista na vida da pessoa. Aleluia. Hoje o tempo não permite, mas cabe aqui dizer que discute-se, né, o aspecto das conquistas de Canaã. Se representam o céu ou a terra. E a verdade é que tem aspectos aqui da vida cristã e tem aspectos celestiais. Tem vários aspectos. Amém? Não pode se dizer que é o céu, porque lá no céu não tem inimigos para serem expulsos. Amém? Nós temos que conquistar a nossa posição, nós temos que conquistar a nossa herança, o nosso quinhão espiritual e celestial, e só Jesus pode nos conduzir a esta conquista. Amém? Aleluia. A esse quinhão, a essa porção, a isso que Deus quer. Por isso que Paulo diz que é de fé em fé que nós caminhamos. Romanos 1,17 diz que é de fé em fé. Nós vamos caminhando de fé em fé, de glória em glória. E a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé, que nós andamos por fé e não por vista. Então nós vamos conquistando, mas para que o nosso general, para que o conquistador, para que aquele que é o comandante em chefe da nossa alma, ele possa nos guiar às conquistas, nós precisamos ter a certeza de que nós fomos circuncidados. Amém? Que nós rompemos com a carne e que nós somos povo de Abraão, e que nós somos filhos de Abraão, e que nós temos uma aliança com Deus através de Abraão. Diga amém, diga graças a Deus. Mas já vou terminar. É que tem também a Páscoa. E a Páscoa ali, que eles celebravam,
era a celebração da libertação do Egito. Nós temos que ter Cristo como nosso Cordeiro Pascal, para que nós o tenhamos como príncipe dos exércitos celestiais em nossas vidas. Quantas pessoas que querem ser abençoadas, quantas pessoas que querem que Jesus seja aquele que guia, aquele que vai como príncipe dos exércitos celestiais na vida dela, mas ainda não o receberam e ainda não passaram pela Páscoa, ainda não o tiveram como aquele que liberta do Egito. Para Jesus nos levar à conquista, Ele tem que nos tirar do Egito. Amém? E obviamente que quando eles celebraram a Páscoa aqui, era a celebração da Páscoa, porque a Páscoa já tinha acontecido, a libertação do Egito já tinha acontecido. Eles estavam apenas recordando, porque Deus havia ordenado que fosse uma prática perpétua entre o israelita, entre o povo de Israel. Mas o significado é este, que eles precisavam lembrar que eles eram escravos, que Deus havia libertado eles. Amém, meus irmãos? Amém. Então, resumindo, quando uma pessoa é circuncidada de coração, rompeu com a carne, rompeu com o mundo, e quando a pessoa tem Cristo como seu Cordeiro Pascal, não Pascual, tá? Pascal, quando a pessoa tem Cristo como seu Cordeiro Pascal, como aquele que o libertou da terra do Egito, da terra de Gósen no Egito, amém? E transportou ele além do Rio Jordão, e agora ele está com os pés na terra, e você está firmado os seus pés no Evangelho. Agora é o momento de conquistar, é o momento da pessoa sair do marasmo, é momento de nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. É momento de nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. É momento de nós rompermos, conforme diz Paulo, que nós devemos nos despertar do sono. Paulo diz que nós devemos nos despertar, porque a noite é passada e o dia é chegado, e a nossa salvação está agora mais perto, ou próxima de nós, do que quando nós aceitamos a Cristo lá atrás. E nós devemos então caminhar de valor em valor, de fé em fé. Nós devemos andar na presença do nosso Deus. Jesus só se apresenta a Josué como príncipe do exército celestial, ou o príncipe do exército do Senhor, depois da circuncisão e depois da Páscoa. Daí ele se apresenta e Josué o adora, e ele tira os sapatos diante daquele ser, e ele adora esse ser. Imediatamente aquele ser fala com ele e assume toda a estratégia da batalha, e assim foi para nos ensinar e para nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diga graças a Deus, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diga obrigado, Jesus, por ser o comandante em chefe da minha alma. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor me libertou do poder da carne, circuncidou o meu coração, e o Senhor é o Cordeiro Pascal que me libertou da terra do Egito. E hoje o Senhor é aquele que me guia, e eu quero conquistar, eu quero avançar de valor em valor, quero conquistar o meu quinhão celestial diante de ti. Eu quero juntar tesouros lá no céu. Eu quero olhar para ti, autor e consumador da minha fé. Eu quero falar como Paulo falou, que a minha cidade fica no céu, de onde eu aguardo o meu Senhor, que transformará o meu corpo mortal para ser conforme o seu corpo glorioso. Senhor Jesus, venha comandar a minha vida, o meu lar
venha comandar toda esta igreja. Eu te peço, Senhor, em teu santo nome, e eu peço com reverência, sem os sapatos nos meus pés, porque este lugar, porque esta palavra, porque este culto é santo. O Senhor está aqui, e eu te glorifico de todo o meu coração. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Glorifica o Senhor Jesus.